E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido só para a gente conversar sobre um tópico que muitas pessoas têm me perguntado nessas últimas 2 semanas, literalmente. E vem um vídeo mais detalhado, vem um documentário, na verdade. Tá batendo mais ou menos 1h30 de documentário sobre esse assunto, mas eu quero conversar com você hoje um vídeo rápido sobre um assunto específico, tá? E eu agradeço em primeira mão todas as pessoas que me enviam pedidos para fazer vídeos sobre assunto A, B ou C. 90-95% dos pedidos são extremamente relevantes. Infelizmente a gente não consegue produzir na mesma velocidade que nós gostaríamos, mas todos os pedidos de uma forma ou de outra vão ser atendidos, porque fazem parte do arcabouço maligno, vamos dizer assim, envolvendo Ellen White, enfim, as doutrinas adventistas. Mas, antes, se você tem problemas com imagens fortes, eu recomendo que você tenha paciência com o que vai vir por agora, tá? Eu vou colocar algumas imagens na tela, são imagens muito fortes, então eu vou recomendar aviso antes para que as pessoas de coração fraco não se sintam assustadas, tá? Então eu vou colocar algumas imagens muito fortes aqui agora para vocês e eu espero até que, enfim, a gente não tenha problemas, né, com o teor dessas imagens. Mas vamos lá. Vamos para as imagens. Olhe a primeira imagem aqui do seu lado. Agora, continue assistindo, por favor. Não pare de assistir, são imagens muito fortes, tá? Assista agora essa outra imagem que eu vou colocar aqui. São imagens pesadas, tá? Desculpa ter que mostrar isso para você no seu celular, na sua sala. Mais uma. Já tá acabando, tá? São imagens fortes, eu sei que são fortes. Mas já tá acabando. Mais uma. Mais uma imagem, a última, prometo. Todas essas imagens, eu sei agora que você... Se você fechou os olhos, pode abrir, porque eram imagens muito fortes mesmo. Quando eu falo para algumas pessoas que o adventista sofre de um problema chamado dissonância cognitiva, muitas pessoas acham que isso é um exagero. Muitas pessoas pensam que é algum tipo de exagero. Então, de uma forma ou de outra, as imagens fortes que você acabou de ver agora são imagens que representam crianças dentro de sala de aula nos Estados Unidos entre os anos de 1958 até 1963. Essas imagens são imagens fortes para algumas pessoas, porque mostram uma prática que já existia nos Estados Unidos, literalmente desde a sua fundação. Crianças na escola, orando, ou antes, ou durante, ou após o período escolar. Basicamente isso. As orações eram, geralmente, orações que relacionavam ao dia das crianças. Por favor, Senhor, abençoe o nosso dia, estamos estudando, abençoe a criancinha do nome 1, do nome 2, do nome 3, a professora, assim por diante. Ou o Pai Nosso. Então essas eram as orações. Por favor, Senhor, abençoe o nosso país. Coisas dessa natureza. Nós estamos falando da década de 50, década de 60. Né? Então essas crianças, elas não estavam fazendo absolutamente nada de errado, os professores não estavam cometendo nenhum crime, isso sempre foi comum nos Estados Unidos. Mas um dia, esse rapaz, que eu vou colocar aqui a foto para que vocês vejam, o nome dele é Ellery Champ, e esse senhor levava os filhos dele para a escola pública americana. Isso aconteceu em meados de 1958, 1959, quando ele começou a reclamar que havia uma oração e uma leitura da Bíblia nas escolas públicas e que ele não queria que os filhos dele participassem. Né? A escola tentou acomodar a situação e infelizmente não foi suficiente e o caso foi para a Suprema Corte, ou STF, como você conhece no Brasil. Chegando no STF dos Estados Unidos, eles decidiram e apoiaram a causa desse rapaz, desse senhor, dizendo que agora eram proibidas leituras bíblicas nas escolas, qualquer exposição de qualquer literatura religiosa do ponto de vista bíblico,
o ensino bíblico, as orações, sejam elas de qualquer que sejam a natureza da oração, seja o Pai Nosso ou uma oração, enfim, ali customizada, vamos dizer assim, para a situação. E os Estados Unidos sofreu um baque muito grande do ponto de vista cultural e educacional, porque agora Deus e a religião e a base judaico-cristã tinha acabado de ser removida através da Suprema Corte. Muitas pessoas defenderam esse movimento, dizendo que esse movimento traria, de fato, liberdade religiosa, ou separaria de uma forma ou de outra o Estado através das escolas, impedindo que o Estado, através do seu sistema educacional, inserisse conteúdos ou inserisse uma conexão religiosa dentro de sala de aula. Então, você vem desde a fundação de um país, literalmente, até o momento em que as pessoas passam a se incomodar com o fato de que você está orando, lendo a Bíblia ou fazendo qualquer tipo de coisa dentro do ambiente escolar, algo que era completamente natural, comum. Passado todo esse tempo, desde 1968 até os dias de hoje, nas escolas públicas americanas, essa proibição persiste. Simples assim. Só que, talvez para você que é brasileiro, para nós, que vivemos num país que é um bloco unitário, onde as leis elas funcionam de norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí, com todas as cidades, os estados. Para nós que somos acostumados aqui, uma lei serve para todos, de ponta a ponta, em todo o território. Entender o contexto americano é um pouco mais complexo. Eu vou mostrar um mapa para vocês aqui agora, do mapa americano, mapa dos Estados Unidos. Recente, é um mapa que dificilmente muda, mas para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Todos os estados que estão em vermelho são estados conservadores. Todos os estados que estão em azul são estados liberais. Tá? Liberais pode ser centro-esquerda, pode ser 100% de esquerda. Os vermelhos podem ser centro-direita ou totalmente direita. Basicamente é isso. É a forma mais simples de explicar, dividido em dois partidos. Só existe um partido que são os republicanos, conservadores, e os democratas, que são liberais. Esse é o mapa dos Estados Unidos. Então você percebe que é um país que é dividido. É um país que tem suas divisões muito claras, muito definidas. Só que, como eu disse no começo, nós brasileiros não entendemos o que é viver num país onde cada estado pode construir suas próprias leis. Esse é um ponto importante, porque todas as vezes que no Brasil sai uma lei, ela se aplica para todos os estados. Só que quando a gente fala o nome Estados Unidos da América, e muitas pessoas não reparam no nome do país, as pessoas não entendem que Estados Unidos são todos esses estados, mas que estão ou que são unidos. No entanto, eles estão unidos. Eles não estão unificados como se fosse uma federação, onde uma lei, por exemplo, que é aplicada na Flórida, também irá se aplicar lá no estado do Oregon. Onde uma lei no estado, por exemplo, de Iowa, não vai ser aplicada também da mesma forma no estado do Arizona, e assim por diante. Então você entendeu que cada estado nos Estados Unidos é como se fosse um mini país, literalmente um mini país. Um exemplo, existem estados onde é proibido o consumo da maconha. Existem estados que a maconha é liberada. Se você estiver dirigindo com maconha no seu carro, de um estado que é proibido, você vai ser preso. Se você estiver dirigindo com maconha no seu carro num estado que é autorizado, você não vai ser preso. Então, eu estou tentando simplificar ao máximo aqui para que você consiga entender que, por exemplo, se você estiver com maconha no seu carro num estado que pode, que você é permitido consumir maconha, mas você cruzar a fronteira do estado com um outro estado que não pode, ao cruzar a fronteira, você pode ser preso. Porque a lei daquele estado não se aplica na lei do outro estado. Ficou claro isso? Muito bem. Então, todos os estados dos Estados Unidos são estados que se uniram, possuem a sua independência
legislativo. Existem leis que se aplicam no país todo? Sim, existem. Leis federais que se aplicam no país todo. Mas não são a maioria, pelo contrário, são a minoria das leis se aplicam ao país todo. E geralmente essas leis estão conectadas à Constituição que rege o país como um todo. Mas cada estado tem a sua liberdade. Então o que aconteceu no caso da ausência, da quebra, né, de liberdade de leitura da Bíblia, de orações nas escolas. O que aconteceu? Aquilo foi agora uma lei suprema. O que é suprema? Porque saiu da Suprema Corte. É uma lei agora que se aplica a todos. Todos. Muito bem. Volto agora ao mapa que você está vendo na sua tela. E nesse mapa você vê duas cores, conservadores vermelhos, liberais azuis. Olha ali embaixo, tem um LA, bem do lado do estado do Texas. Texas é TX, bem na parte do sul. Bem do lado tem um LA. LA significa Louisiana. Louisiana é vermelho. Vermelho significa conservador. Vermelho conservador na Louisiana, no Mississippi, no Texas, no Alabama e assim por diante. Esses estados conservadores, eles tendem a buscar uma conexão nas suas leis com os valores bíblicos ou judaico-cristãos, de uma forma ou de outra. E o que aconteceu recentemente foi que um governador decidiu que os 10 mandamentos deveriam ou devem ser, já foi assinado, então já é uma lei, devem ser colocados de uma forma visível dentro de salas de aula, desde o prezinho, vou chamar prezinho, até as universidades. Então essa é uma lei que foi constituída, assinada e está em vigor. Na verdade, não está em vigor, vai entrar em vigor em 2025, mas já foi assinada pelo governador, que foi sancionada. Então, essa lei lá no estado da Louisiana, ela dá ao estado, às escolas, a oportunidade de retomar valores que foram removidos no caso de 1963, no caso de 1958, como mencionei anteriormente. Então, lá no estado da Louisiana, não é nos Estados Unidos inteiro, num estado conservador, nas escolas desse estado, o governador agora aprovou uma lei que coloca os 10 mandamentos nas paredes das classes. O que eu tenho visto de adventistas achando que isso se chama de decreto ou prévia do decreto dominical não está escrito no gibi. Por que isso? Porque o adventista, como eu falei no começo, ele tem uma dissonância cognitiva. Mas nós vamos chegar lá. Um dos pontos que mais chama atenção na questão dessa lei dos 10 mandamentos do estado da Louisiana para as escolas do estado da Louisiana é que o governador busca mostrar, através dos 10 mandamentos, os valores cristãos, judaico-cristãos, que estruturam a base das leis do Ocidente. Se você olhar para os 10 mandamentos e olhar para as leis, elas estão correlacionadas. Então tem questão de respeito, roubos, tipos de mentiras que podem causar dano sério para a sociedade, para indivíduos, para civis, e assim por diante. Então, os 10 mandamentos, eles compõem uma base onde leis e países se sustentam. É uma compreensão comum de como viver bem em sociedade. Então, o governador da Louisiana simplesmente está falando o seguinte: eu quero que as crianças, que os jovens tenham acesso ao que de fato, historicamente, tem sido a base do nosso país, em termos de estrutura, de moral, de leis, e eu quero que eles vejam isso de forma física, visível. Agora, o que me chama a atenção na questão dos adventistas é o seguinte: se o adventista do sétimo dia, hoje, eu vou falar da geração de hoje, tá? Não estou falando de adventistas do sétimo dia, tipo pessoas mais velhas, por exemplo, da idade dos meus pais, ou meus avós, ou dos seus pais, ou dos seus avós. Não vou nem falar nessa geração, porque essa geração ela já está cansada de ver o decreto dominical mudar de figura e de forma ao longo das últimas 50, 60 anos, 50, 60 anos. Eles já estão acostumados que a igreja adventista muda o discurso sobre o decreto dominical muitas e muitas e muitas vezes.
Mas para a geração de hoje, que está no WhatsApp, no Instagram, assustadinhos, porque um governador de um estado disse que tem que colocar os 10 mandamentos na tela, o nível de maturidade com relação ao que a igreja adventista acredita que vai acontecer é violento e a dissonância cognitiva é maior ainda. Eu vou colocar um vídeo aqui de um rapaz adventista do sétimo dia chamado Ben Carson. E talvez a geração mais nova de adventistas não faça nem ideia de quem esse cara seja, mas eu vou colocar aqui porque ele é adventista do sétimo dia. E ele opinou sobre a questão dos 10 mandamentos no estado da Louisiana. Eu tive a oportunidade, quando eu estudava no antigo IAE São Paulo, o NASP Campus 1, de assistir uma palestra do Ben Carson ao vivo, dentro do templo da igreja do NASP, né? E foi uma palestra excelente, ele estava falando sobre o livro dele, quase 1h30 de palestra. Eu estava no ensino médio na época. O Ben Carson é um cara fantástico, fenomenal, inteligentíssimo. Foi ministro do governo Trump na última fase, antes do Biden. E é adventista do sétimo dia. Então eu vou tocar um vídeo dele falando sobre a questão da lei da Louisiana. Adventista do sétimo dia. Ok? Mas antes eu quero mostrar qual é o texto dos 10 mandamentos que estão na lei do estado da Louisiana para que você tenha acesso. Basicamente isso. Quem tiver interesse, o PDF da lei está no primeiro link da descrição do vídeo. Em inglês, pode baixar, leia por você mesmo do que se trata a lei, tá? E aqui eu vou colocar os 10 mandamentos na tela para você ver. Quais são esses 10 mandamentos que vão estar nas escolas, ok? Vamos lá. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5. Honra teu pai e a mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não cometerás adultério. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu gado, nem coisa alguma do teu próximo. Então os adventistas do sétimo dia estão em pânico. Eles estão em pânico, literalmente, por conta desses 10 mandamentos que estão sendo colocados nas paredes das classes de um estado dos Estados Unidos. Eles estão chamando isso de prévia do decreto dominical. Só que para você que é novo, adventista, novinho, saiu agora da casquinha do ovo, você que é agora 2, 3 anos de adventista, 5 anos de adventista, 10 anos de adventista, 15 anos de adventista, é novinho. Não faz ideia do que é o adventismo no sétimo dia histórico ainda. Se você está tremendo as pernas por conta disso, é porque você não conhece a história da igreja adventista sobre o decreto dominical. Você não faz ideia do que eles já prometeram, já disseram, do que seria o decreto dominical. E é ridículo, para dizer no mínimo, pessoas como Michelson Borges e todos os outros canais conspiratórios adventistas da internet que fazem as pessoas tremer nas pernas e bambear as pernas por conta de situações como essa. Agora eu te pergunto, o adventista do sétimo dia, achando que Satanás está por trás de uma iniciativa de colocar esses 10 mandamentos que você está vendo na tela na parede das escolas. Satanás, o diabo, o inimigo de Cristo, ou como diz Ellen White, o inimigo da lei. Então Satanás, o inimigo da lei, está colocando os 10 mandamentos na parede das escolas no estado da Louisiana. Satanás, aquele que é contra a lei de Deus, desde o princípio dos séculos, como diz a falsa profetisa Ellen White, esse mesmo diabo é o diabo que está forçando o governador da Louisiana, nas escolas da Louisiana, a colocar isso na parede das crianças da universidade, dos jovens, dos adolescentes. Quando eu falo que é dissonância cognitiva, as pessoas falam, não, você está exagerando. É uma dissonância cognitiva. Mas para piorar isso, o adventismo no sétimo dia, ele defende a seguinte teoria.
Jesus Cristo só volta depois do decreto dominical. Eu vou repetir, porque se você é evangélico e você não faz ideia do que eu estou falando, vem um documentário, em breve, daqui a alguns dias, sobre o decreto dominical. Isso pode ser novo para você, mas deixa eu tentar clarificar um pouco melhor, tá? Adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus está no céu agora, assistindo o Jornal Nacional, assistindo o Jornal da Band, assistindo a CNN, esperando sair o decreto dominical contra os adventistas para ele poder voltar para a Terra. Basicamente é isso. Sem decreto dominical na cabeça do adventista, sincero, mas está sendo enganado, sendo feito de idiota, na cabeça do adventista sincero, que está sendo enganado, feito de idiota. Esse adventista crê que Jesus está esperando lá em cima no céu um decreto dominical para ele poder voltar para nos buscar. É isso que eles acreditam. Por isso que cada fagulha que eles puderem transformar num grande monstro conspiratório, eles irão fazer como isso. Agora, como cristão, eu queria saber, nas primeiras fotos que eu mostrei anteriormente, qual cristão seria contra, literalmente, crianças orando antes de começar a aula, ou orando o Pai Nosso? Qual cristão seria contra colocar os 10 mandamentos na parede de uma sala de aula para as crianças lerem e terem acesso, se quiserem ler? Qual é o cristão que é contra os valores judaico-cristãos? Qual é o cristão que é contra os valores apresentados nos 10 mandamentos? Só que o adventista, como ele precisa do decreto dominical para poder existir, sem decreto dominical, o adventista perde o senso de existência, porque é a última esperança do adventista é o decreto dominical, ele não tem outra esperança. Ele não espera Jesus voltar, ele espera o decreto dominical, porque o decreto vem primeiro. E aí quando ele ouve os Michelsons da vida, os conspiradores adventistas, os pastores, que estão ali junto sempre com aquela nuvem de trevas ao redor da mensagem da Bíblia, da falsa doutrina adventista, quando eles ouvem, eles tremem, porque eles falam, não, agora vai. Toda vez que troca um papa, vem o decreto dominical. Então, eu não vou dar muito spoiler do documentário que vem, eu vou mostrar um trechinho do trailer para vocês, de abertura, agora no final do vídeo, mas eu quero que você leia aqui. Qual é o problema? Qual é o mal? Quer dizer que agora a igreja, e por colocar os 10 mandamentos na parede, agora o Estado e a igreja estão se unindo. Agora eles estão se unindo e o Papa está só esperando agora esse movimento para nós começarmos agora a trocar todas as regras e as leis do país, a Constituição, e forçarmos todos a serem agora cristãos católicos, guardadores do domingo. Porque um governador decidiu colocar os 10 mandamentos na parede. Então você precisa crer em muita conspiração, muita teoria da conspiração. Você precisa estar muito fraco de Bíblia para você acreditar em Michelson Borges. Você precisa estar muito fraco de Bíblia, muito ruim de Bíblia, para acreditar que um movimento como esse significa uma futura perseguição a adventistas, uma futura matança de adventistas, como promete Ellen White. Dissonância cognitiva. Então é Satanás que está colocando os 10 mandamentos na sala de aula. Bom, eu acho que Ben Carson é um excelente representante do adventismo do sétimo dia no mundo, como sempre foi. Excelente. Aliás, muitos batem no peito, até Michelson Borges e pastores como Ayrton Keller, Luiz Gonçalves, os Ivan Saraivas da vida, né? Ele e toda a tropa da Novo Tempo, batem no peito. Não, Ben Carson é nosso. Ben Carson é adventista. O Ben Carson representa a igreja adventista como uma celebridade, uma das celebridades adventistas é o Ben Carson. E ele deu a opinião dele sobre essa questão dos 10 mandamentos no estado da Louisiana. Então, fica aí para você assistir. E a gente volta no final. And thank you all for being here today. This is such a momentous time in our country's history, thinking about it. But you know, in 1958, a man by the name of Edward Louis Schrempf enacted a lawsuit
against the Abingdon County Public Schools because they required a Bible reading at the beginning of school and recitation of the Lord's Prayer. The state tried to accommodate them, and they said, you can exempt your child from that if you want with a written note. That wasn't good enough, and it continued all the way up to the Supreme Court in 1963, when the Supreme Court ruled that it was unconstitutional and that you could not have required Bible readings or recitation of prayers in a public school setting. Since that time, it has morphed into something even worse, so that you can't have God or religion in a public school setting or in a public square. That's what people have come to believe. That is not what our founders intended. That is not what the Constitution says. And really, just think about this logically for a moment. In a country where your founding document, the Declaration of Independence, says your rights come from your Creator, also known as God, in a country whose Pledge of Allegiance says we are one nation under God, in a country where every coin in your pocket and every bill in your wallet says, in God we trust, somehow you're not supposed to talk about God. Does that make any sense? That's schizophrenia. And doesn't that explain a lot of what's going on? And aren't you glad that yesterday the governor of Louisiana signed into the law, put the Ten Commandments back in the schools? You know, because after that Supreme Court decision, they started pulling down the Ten Commandments. But you know what? Next time you see somebody who wants that done, ask them this question. What exactly is wrong with thou shalt not kill, and thou shalt not steal, and thou shalt not envy, and thou shalt not commit adultery, and thou shalt not bear false witness, and honor your parents? What's wrong with those things? They never really have an answer for that, do they? Pois é. Um adventista do sétimo dia. E a pergunta que fica é simples. Você é cristão ou você é adventista? Porque você tem que escolher o que você vai ser. Ou se você é cristão, ou se você é adventista. Porque nós estamos chegando numa posição, chegando num momento em que não dá mais para escolher se você é cristão e adventista. Porque para você adventista, você vai ser contra a exposição pública dos 10 mandamentos que a própria falsa profetisa do adventismo defende como sendo a única razão pela qual o conflito no céu aconteceu, a única razão porque Satanás foi expulso do céu foi porque ele era contra a lei, um suposto 10 mandamentos que tinham lá no céu. A lei, o tempo todo dentro do adventismo. E agora os adventistas se levantam porque agora o decreto dominical, porque agora vão perseguir a gente, porque a lei está na parede. É uma dissonância cognitiva assustadora. A Jesus Cristo só volta. Não, ele volta. Volta quando? Não, ele só volta depois do decreto dominical. Você precisa estar sob controle da organização, estar sob controle do inimigo, e controle do espírito maligno de Ellen White, que controla essa organização, e você e sua família, sua esposa, seus filhos, sob esse controle, controlados por esse espírito das trevas, para você acreditar num absurdo desses. Que Jesus só volta depois de um decreto dominical. Mas no adventismo existe um personagem que o Monteiro Lobato criou há muito tempo atrás, que é a Cuca. Então, o Monteiro Lobato criou a Cuca, que é esse personagem que é um jacaré, né, ou uma jacaroa, vamos dizer assim. E esse personagem é muito interessante, porque o que o adventista tem na mente dele é que tem uma cuca atrás,
que é uma mistura de Estados Unidos com o Papa, que é uma mistura de perseguição aos adventistas e a cuca e o inimigo. E o Monteiro Lobato criou a cuca e a Ellen White criou a cuca do adventista, que é essa falácia desse decreto dominical. Então, esse vídeo, a ideia era ser curto, mas falei mais do que estava planejando. E vem aí um documentário. Se eu não me engano, semana que vem vai estar no ar. Vou soltar um trechinho para vocês assistirem aqui, da introdução. E eu conto com vocês para vocês se aprofundarem mais a respeito de como o adventismo mente e engana vocês. E que vocês estão sob controle de uma organização que tem um objetivo só: sugar o máximo do seu tempo, sugar o máximo da sua energia, sugar o máximo dos seus recursos, para que eles continuem mentindo, mentindo e mentindo. O que você é? Você é cristão ou você é adventista? Até a próxima.